Primeiro jogo após a demissão de Barbieri, o Vasco conseguiu superar o Cuiabá 1-0. Vasco que foi comandado pelo interino William Batista. Vamos ver nesse vídeo como o Vasco se comportou em campo, principalmente como é que o William Batista distribuiu os jogadores em campo, como é que se defendeu, como saiu para jogar e como atacou também na sequência do vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para trazer mais um vídeo do Guia Tático do Campeonato Brasileiro, para falar como foi esse Vasco 1-0 sobre o Cuiabá, mas muito mais do que isso, para trazer como o Vasco se comportou em campo. Trouxe aqui alguns campinhos para mostrar um pouco da distribuição do Vasco em campo, comandado pelo William Batista dessa vez. Você já consegue acompanhar aqui embaixo como o Vasco começou a partida. Não vou trazer um grande resumo do jogo, mas só destacar, né? O jogo foi muito ruim, no modo simples de falar, né? Foi um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro, com certeza. Muito pobre no sentido criativo, tanto do lado do Vasco como do lado do Cuiabá também, mas como o vídeo é mais para trazer um guia tático, falar como o Vasco se comportou, você já consegue acompanhar a escalação inicial do Vasco. Vou trazer aqui, além dessa escalação, vou trazer como o Vasco se defendeu, como o Vasco saiu para jogar e como o Vasco atacou também. Claro, às vezes não consigo acompanhar todas as movimentações, vou trazer o que eu consegui acompanhar e você pode deixar aqui nos comentários também o que você observou, o que você pode comentar aqui embaixo também, o que você pode agregar. Sempre é bom demais quando vocês comentam. O Vasco começou com o Léo Jardim no gol, teve o Puma, o Bambu, o Léo e o Piton na linha defensiva, o Marlon Gomes e o Jair como dois volantes, Figueiredo, o Alex Teixeira, o Peck e um pouco mais avançado o Ryan. Essa foi a escalação inicial do Vasco, mas não foi exatamente assim que o Vasco foi distribuído em campo. Olhando um pouco de como o Vasco se defendeu, como é que o Vasco atuou sem a bola. Teve um grande padrão de um 4-4-2, sempre com o Ryan e o Peck um pouco mais avançados, o Figueiredo aberto pelo lado esquerdo, o Alex Teixeira aberto pelo lado direito e os dois volantes centralizados. Um desses caras do meio de campo, um desses caras, ou o Figueiredo, ou o Marlon Gomes, ou o Jair, ou o Alex Teixeira, sempre avançava um pouco mais para dar uma mordida, para incomodar também a saída de bola adversária. Inclusive, quando o Vasco subia um pouco mais a marcação, ficava aí num 4-3-3, dá pra gente dizer assim, ficava um homem entre os atacantes e os caras do meio de campo. No exemplo que eu coloquei aí, eu coloquei o Figueiredo, mas em alguns momentos o Jair fazia essa movimentação, em alguns momentos o Alex Teixeira também fazia essa movimentação de sair um pouco da linha de 4 jogadores do meio de campo. O Vasco basicamente se comportou assim defensivamente. Olhando como o Vasco saiu para jogar, quais foram as movimentações do Vasco saindo para jogar. E antes de continuar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, também compartilhar o link, porque isso ajuda demais aqui no crescimento do canal. Mas bora já trazer um pouquinho de como o Vasco saiu para jogar. Em grande parte, saía com 3 jogadores atrás. E principalmente o Jair voltando para ajudar nessa saída de bola. Então era o volante Jair com os 2 zagueiros. Não necessariamente o Jair ficava entre os zagueiros na saída de bola. Ele poderia se posicionar pelo lado esquerdo, poderia se posicionar pelo lado direito, mas normalmente era o Jair que voltava. O Marlon Gomes ficava como esse primeiro homem no corredor central à frente, o Piton saía pelo lado esquerdo e o Puma pelo lado direito. Em outros momentos, o Vasco fez essa saída também, né? Uma saída com os 2 zagueiros um pouco mais recuados, os laterais abertos, fazendo uma linha com 4 jogadores com os volantes. O Alex Teixeira saiu um pouco mais. Então foi uma outra forma de sair do Vasco, essa que você acompanha aqui. Uma outra saída, a última saída que eu vou abordar aqui no vídeo, é essa daqui, com o Puma voltando e não o Jair, né? Eu falei a saída de 3 com o Jair voltando para ajudar na saída. Agora essa outra que eu trago é com o Puma voltando um pouco mais para fazer ali a saída com os 2 zagueiros, com o Léo e com o Bambu. Em raríssimos momentos o Piton voltava para ajudar tanto essa saída de bola, para ser um desses primeiros homens da saída. Em grande parte ou era o Jair ou era o Puma, que também não voltava tanto assim. Grande parte era o Jair. Olhando no ataque, e eu vou pedir aqui para a galera que está chegando para esperar, porque além desse no ataque eu vou trazer alguns campinhos para trazer algumas movimentações específicas de alguns jogadores.
Mas olhando o Vasco no ataque, começando com os dois volantes, o Marlon Gomes sempre caindo um pouco mais para o lado esquerdo, o Jair ou avançando um pouco mais ou caindo pela meia direita ou pelo corredor central. Olhando os laterais, o Piton buscando sempre o corredor e o Puma, em alguns momentos, buscava o corredor, em alguns momentos o Puma era até um ponta direita, em outros momentos ele buscava centralizar um pouco mais as jogadas, buscava fazer uma movimentação um pouco mais central. O Alex Teixeira, ele saía muito do corredor central para voltar, ia muito para o círculo central para tentar ajudar um pouquinho essa criação, para tentar ajudar um pouquinho essa armação do Vasco. Ele também saía para a ponta direita, mas daqui a pouquinho vai ter um outro campo para eu falar sobre isso. O Ryan também saía demais da grande área, atuando como um centroavante, né? Saindo demais da grande área, às vezes chegando muito próximo ao círculo central. O Figueiredo pisava na área, ou então ele abria para dar uma opção de passe, ele ia mais para a linha lateral para dar uma opção de passe com o Piton. E o Peck fazendo uma movimentação entrando, né? O Peck partindo da ponta direita para o corredor central, sempre buscando puxar ali para a perna esquerda. Foram as movimentações básicas, só que tem agora uma sequência de alguns destaques. Essa movimentação aqui, na verdade esses dois destaques aqui, Ryan e Alex Teixeira. Trocando a posição, né? Em muitos momentos o Alex Teixeira fazia isso daqui, você está acompanhando algumas setinhas, mas em muitos momentos acontecia isso daqui, o Alex Teixeira entrava na grande área e o Ryan saía. O Ryan saía muito para dar um último passe às vezes, para tentar ajudar na criação também. Dando um destaque aqui também para o Marlon Gomes e para o Jair, um pouquinho da área de atuação dos dois. E o Alex Teixeira caindo muito para a ponta direita, em alguns momentos, não foi muito, mas em alguns momentos dava para perceber o Alex Teixeira caindo muito para a ponta direita, o Peck centralizando, né, essa movimentação do Peck sempre saindo do lado para o meio, e o Figueiredo entrando na área, o Ryan também entrando na área, foram algumas das movimentações. Segundo tempo, o Vasco teve duas alterações, na verdade, logo no início, né, a saída do Alex Teixeira, a saída do Ryan, a entrada do Eric Marcos e a entrada do Aguinaldo, mas a configuração ficou muito parecida. As mudanças, principalmente a saída do Alex Teixeira, mais para dar um gás a mais, para dar mais intensidade lá na frente do Vasco. E aí o Peck virou um meia-direita em grande parte, o Figueiredo seguiu lá do corredor esquerdo, o Aguinaldo e o Eric Marcos ficaram um pouco mais centralizados. Trazendo mais algumas pontuações sobre como o Vasco jogou. Foi um Vasco que explorou muitas bolas longas, tentando encontrar o Peck aberto pelo lado direito. Foi um Vasco que não utilizou em grande parte o meio de campo. Então o Alex Teixeira pouco participou da partida, apesar dessas movimentações que eu trouxe dele, mas pouco a bola passou pelo pé do Alex Teixeira para fazer essa transição. Era um Vasco sempre tentando alguma ligação de defesa-ataque com bolas longas. O Figueiredo até tentou buscar um pouco mais para esse lado esquerdo, mas não conseguiu construir tanto assim. Às vezes, quando o Piton participava pelo lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo, saía alguma coisa, mas não era também nada tão que levava tanto perigo ali a meta do goleiro do Cuiabá. Mas, de um modo geral, foram essas as movimentações do Vasco nessa partida diante do Cuiabá. Então, o Vasco saindo com uma linha de 3 em grande parte, ou com o Jair voltando, ou com o Puma voltando. Um Vasco que marcou muito num 4-4-2 em alguns momentos, quando subia um pouco mais a marcação num 4-3-3. Mas, de um modo geral, foi esse o Vasco que conseguiu essa vitória, né, uma vitória a partir de um gol de pênalti bem marcado, né, o Figueiredo terminou recebendo um pisão dentro da área, mas repetindo o que eu comentei logo no início, um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro, não é parâmetro para o Vasco vai conseguir evoluir após a saída do Barbieri. Inclusive no título eu coloquei, né, esse primeiro jogo sem o Barbieri, o que não quer dizer nada. Não era o Barbieri que não estava conseguindo fazer com que o Vasco ganhasse. Pode até ser isso, mas o que eu quero dizer, primeiro jogo conseguiu uma vitória, mas de um modo geral foi um Vasco muito pobre no sentido criativo, foi um Vasco muito mal estruturado. Inclusive, quando eu comecei a fazer a análise, estava muito mais interessante analisar o Cuiabá do que analisar o Vasco. O Cuiabá, por motivos óbvios, é uma equipe que tem uma estrutura um pouco melhor montada. Motivos óbvios por quê? Porque o Vasco acabou de ter uma mudança aí na questão do comando técnico e o Cuiabá já tem pelo menos uma estrutura pré-definida. O William Batista chegou, provavelmente não vai ficar, ele é um cara da base do Vasco,
E aí, vamos ver qual vai ser o novo treinador do Vasco, mas para esse jogo foi exatamente isso. Algumas das movimentações foram essas, e aí eu peço novamente para você, se você viu outra movimentação, se você viu outra coisa também, deixa aqui nos comentários, pedir para você se inscrever no canal novamente, para você deixar o joinha, também ativar o sino de notificações se você gostou, compartilhar o link também. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.